Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Pessoal, estão me ouvindo? Pessoal, alguém ouvindo? Beleza. Pessoal, a gente teve os probleminhas, por isso que a gente atrasou alguns minutos. Ficamos sem conexão à internet, agora voltou. E a gente vai conseguir tocar então, tá? Esperar 2 minutinhos aí o resto da turma entrar, para a gente tocar da sequência então o nosso conteúdo de hoje. Boa noite, Patrick. Esperar mais um minutinho aí, pessoal, a gente já começa. Beleza. Hoje tudo atrasou, né? Essa função de ter caído a internet nos deixou... Mas a gente vai dar sequência. Alguém mais aí tá com internet da NET? Porra, minha em casa da NET tá um horror, cara. Cai toda hora. Tá complicado. Complicado. A minha da NET tá horrível mesmo. Cai toda hora. A vetorial minha do cassino, desde ontem, não tem condições. Aí fui lá para outra escola hoje, cheguei lá, fiquei um pouco com a internet oscilando, fiquei sem, aí vim para GP. Agora estou aqui na escola. Eu peguei... Em casa eu peguei... Que o computador tem a plaquinha do Wi-Fi, eu achei que era o Wi-Fi que tava falhando, cabeei ele direto. Mas não adiantou, aí liguei para a NET, a NET disse, tá com estabilidade na região. Porra. A estabilidade de cobrar, eles não têm estabilidade. Beleza, então, pessoal. Dando sequência à nossa aulinha de hoje, tá? Nós vamos falar, então, da previsão de carga, tá? Então, o que é previsão de carga? É bem sugestivo o nome, já está dizendo, né? A gente vai prever a carga que vai ser instalada, tá? Então, na residência... A bateria está acabando. Tá, beleza. Então é o seguinte, pessoal. Quando nós falamos de previsão de carga na instalação elétrica, nós estamos nos referindo às cargas no geral, tá? Na nossa residência, todo equipamento, seja ele qual for, ele vai ter uma carga, ele vai ter um valor específico, tá? Só que assim, pessoal, quando tu está construindo uma casa nova, tu não tem como prever exatamente todos os dispositivos que tu vai comprar, que tu vai adquirir ao longo do tempo, né? Tu vai fazer uma estimativa, mais ou menos em cima do que tu tem e em cima daquilo que tu quer adquirir, né? Isso é lógico. Tu não vai também fazer uma instalação detida a todos os equipamentos que tu tem, no momento que tu adquirir um equipamento novo, tu já não aproveita mais a rede, né? Ou tu vai ter algum problema com o dispositivo de proteção, vai desarmar e tal. Então, tu tem que imaginar uma folga, né? Para isso que fique dentro dos limites. Nós temos a NBR 5410, que é a norma, é a bíblia, tá, das instalações elétricas prediais, que vão, então, prever todas essas situações, tá? Nós temos, então, a previsão de carga, nós temos o cálculo da demanda,
nós temos o dimensionamento dos dispositivos dos condutores carregados, temos o dimensionamento dos nossos eletrodutos, eletrocalhas ou sistema X, e temos também, por último, o dimensionamento de dispositivos de proteção, tá? Nesse caso aqui, nessa disciplina, tá? Nós não veremos os cálculos referentes a esses dimensionamentos específicos, tá? Nós vamos ver traçados, unifilar, multifilar, as simbologias de tomada, a lâmpada dos dispositivos, e vamos dar uma pincelada em cima das etapas do dimensionamento. Quando vocês entrarem lá em projetos prediais, muito provavelmente com o professor, então vocês vão fazer todo esse dimensionamento, tá? Do condutor, do eletroduto, vocês vão fazer o dimensionamento de tudo, tá? Então, é basicamente isso, tá? Beleza. Então, qual é o objetivo da previsão de carga, tá? Pela norma, o objetivo da previsão de carga é determinar a potência da instalação elétrica, atendendo às recomendações de quem? Da norma NBR 5410, que é a nossa Bíblia, é o que a gente vai guiar nesse caminho. Devem ser levadas em consideração as potências da iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico. Tomadas de uso geral, então, são as TUGs, tá? TUG, a sigla já refere-se a tomadas de uso geral. As tomadas de uso específico são as TUI, tá? Vai ter muito eletricista na área que vai se referir às tomadas de uso específico como tomadas de uso especial. Não faz diferença. A norma refere-se a tomadas de uso específico, tá? Então, são essas as três grandes cargas que vocês terão na instalação, que vocês vão dimensionar elas agrupadas. O que eu estou falando em agrupados, em agrupamentos? Tomadas de uso geral, iluminação e tomadas de uso específico. Tudo vai estar agrupado nos seus pares, mas vai estar separado da modalidade, tá? Então, o circuito que as tomadas de uso geral estiverem ligados não terão outro tipo de carga a não ser tomadas de uso geral. Isso se aplica para a iluminação e se aplica também para as tomadas de uso específico. No caso das tomadas de uso específico, nós então teremos apenas um único circuito para essa tomada, ou seja, eu vou dimensionar um circuito com um dispositivo de proteção, né, muito provavelmente com o nosso disjuntor. Esse disjuntor, ele vai estar ligando especificamente apenas aquela carga. Se for um ar-condicionado, se for um forno elétrico, se for o que for, tá? Passou de 1.200 watts, depois a gente vai ver, tá? Mas aqui, ó, para adiantar, passou 1.200 watts ou 10 amperes por circuito, toca um circuito de uso específico, tá? Beleza. O que são tomadas de uso geral? Para a gente ver, então, a denominação que a norma nos dá referente a essas tomadas, tá? Tomadas de uso geral... Professor, Oi, pode falar. o senhor está passando os slides aí, porque para mim só está na primeira página. Na primeira página, vocês não estão conseguindo enxergar? Mim, eu também não estou conseguindo. Oi? Ele está na primeira, só diz previsão de cargas da instalação. Só previsão de cargas, para mim também. Tá, beleza, peraí.
Mudou. Aí, tá mudando. O computador está querendo deixar a mão aí. Beleza. Então vamos continuar aqui, tá? As tomadas... Agora sim. Vamos dar, vamos dar. A regra que hoje é quinta, hein? Vamos lá. Então tá. Só para ficar na gravação, né? Para vocês poderem ver, tá? Depois, caso alguém queira assistir uma aula, vamos recapitular de novo então, tá? O objetivo que a gente tem quando faz a previsão de carga é basicamente se orientar pela norma NBR 5410 e nela nós temos 3 pilares de previsão de carga, que são as tomadas de uso geral, as tomadas de uso específico e a iluminação, tá? Ou seja, cada um deles vai estar dimensionado de maneira independente. Basicamente isso. Iluminação apenas com iluminação, tomada apenas com tomada, de uso geral com uso geral, e uso específico com uso específico. Ponto. Acabou, tá? O que são tomadas de uso geral, então? O que são TUGs? São tomadas de uso geral, também conhecidas como TUG, são aquelas que são utilizadas para alimentar aparelhos móveis ou portáteis, como televisores, liquidificadores, fogão, micro-ondas, etc. Cargas pequenas, cargas que não são consideradas puramente indutivas ou puramente capacitivas, são cargas usuais. Carregador de um notebook, um carregador de celular, um liquidificador, enfim, tá? Só que assim, vocês vão precisar fazer o quê? Vocês vão ir lá em cada um dos equipamentos, tá? E vão olhar a descrição do fabricante ali. Se vocês procurarem lá na etiqueta da televisão, vocês vão ver a potência consumida por ela. Seja 100 watts, seja 200 watts, vocês vão fazer isso, vão anotar. Olha, uma televisão, 200 watts. Olha, agora eu vou pegar esse meu carregador. Esse meu carregador aqui consome 12 watts. Bom, olha aqui, agora esse micro-ondas, 600 watts. Vocês vão calcular. Um por um, um por um, um por um. Chegou a 1.200 watts, fechou um circuito. Tá? Vocês vão colocar aqueles equipamentos naquele circuito ali. Ele vai estar respondendo a um disjuntor. Parte para o próximo. Só que aí ele vai ser só para tomada. E assim sucessivamente. Agora vocês vão entendendo melhor, tá? Volta aqui. Beleza. O que são tomadas de uso específico? Pela norma e por definição... Oi? O micro-ondas não dava para ficar nas tomadas específicas? Oi, pode falar? O micro-ondas não dava para ficar na parte das tomadas específicas? Depende do modelo de micro-ondas, tá? Hoje já tem micro-ondas que tem uma potência menor, tá? Os antigos, por exemplo, o que eu tenho na minha casa, que já tem mais de 10 anos, ele é uma potência bem alta. Eu acho que ele é 1.600, 1.800 watts. Então eu deixo ele só no circuito, tá? Hoje os novos, eles já têm uma potência menor, tá? Aí tu dá para tu colocar. Caso contrário, se for um modelo com uma potência maior, tu vai colocar uma de uso específico, tá? Basicamente isso. Valeu. Por isso que cada equipamento, vocês vão precisar olhar para ele. Cada um deles. Bom, esse meu micro-ondas aqui, bom, ele ultrapassa 1.200, vai ser um circuito só para ele. Não, ele é menor. Aí vocês vão ver. Tanto se aplica para cargas eventuais, como, por exemplo, secador de cabelo, chapinha, forno elétrico, ar-condicionado, torneira elétrica, né? O maior erro do eletricista é achar que vai pegar e vai colocar uma torneira elétrica numa tomadinha lá normal que tem, a tomada sempre queima. E o cara nunca entende por que a tomada queima. Porque a carga da torneira elétrica é muito maior do que aquela tomada foi dimensionada. Ponto. Então, ou se não, uma coisa que acontece muito, tá? Eu já troquei uns 3 ou 4, já teve aluno meu que disse que já trocou mais de 20, é o disjuntor da torneira elétrica. Porque o que o cara faz? Né? Chega lá cheio de boa vontade. Vou instalar uma torneira elétrica na cozinha. Aí ele vai lá, pega uma tomadinha, que estava do lado ali, bota um disjuntor, né? Vou botar um disjuntor para proteger a torneira. Bota um disjuntor,
com os fios, com a fiação, né? No caso, os condutores, que foram derivados daquela tomada que já existia. Então, aquele disjuntor que está na torneira elétrica não vai desarmar nunca. Mas o disjuntor lá da entrada da casa começa a desarmar. Alguém aqui já pegou esse tipo de situação? Nunca? Tá. Um dia vocês vão pegar. Se vocês seguirem nesse caminho, né? Como eletricista da área predial, vocês vão ver isso. E aí, aquele circuito lá da entrada começa a desarmar. Aí o cara não entende o que está acontecendo, vai lá e aumenta o disjuntor da entrada. E o que acontece? Desprotege as outras cargas que foram dimensionadas lá no primeiro disjuntor, que era o antigo. Né? Então, o desconhecimento das normas e dos arranjos nos traz gasto, nos traz perigo e, enfim, e diminuição da vida útil do equipamento, enfim, muita coisa. Tá? Então, por isso que você tem que entender. Beleza. Então, tomadas de uso específico. Tá? O que a norma fala sobre tomadas de uso específico? Ela diz que as tomadas de uso específicos, também conhecidas como TUI, são aquelas que alimentam uma corrente nominal superior a 10 amperes. Tá? São destinadas a equipamentos fixos estacionários como chuveiros, ar-condicionados, torneiras elétricas, secadores de roupa. Tá? Há quem me condene, pelo que eu vou falar agora, tá? Mas, de tanto passar trabalho, eu já, quando vou fazer uma instalação, quando faço, na minha casa eu tenho, deixo uma tomada de um único circuito específico que eu deixo para uma carga temporária. Eu deixo sempre no banheiro, do lado do espelho. Para a mulher ligar o secador de cabelo, para ligar a chapinha, para ligar o Babyliss, aqueles troços de passar o cabelo. Um é para alisar, o outro é para fazer cacho, o outro é para secar o cabelo. É interessante, tá? Porque esses equipamentos aí dão, geralmente, assim, um problema, e não é uma coisa rara de acontecer. Né? Quem nunca viu a mulher deixar a chapinha em cima da pia, esquentando e fazer outra coisa? Quando voltar, os fios já estão quase derretidos, a tomada está derretida. Isso acontece muito. E isso pode comprometer a rede. Então, deixa uma tomada de uso específico temporária, tá? Não vai ter problema nenhum. Ela vai estar dimensionada para uma capacidade acima de 10 amperes. E se der qualquer problema, desarma só aquele disjuntor, não vai queimar teu refrigerador, não vai queimar o teu chuveiro, não vai queimar, porque esse determinado tipo de situação, ele pode acabar oferecendo um sobreaquecimento na rede, e esse sobreaquecimento pode gerar uma falta de fase, que essa falta de fase pode gerar um curto-circuito. E esse curto-circuito pode queimar o teu equipamento. Então, é uma sequência lógica de acontecimentos que pode ser evitado. Tá? Tem eletricista que vai me expurgar, assim. Ah, não, a norma diz que não pode ter tomada de uso específico que não seja temporária. Eu discordo disso. Tá? E conheço uma gama de engenheiros eletricistas que concordam comigo também. Tá? E eu ainda digo mais, eu tenho uma teoria em relação a isso. Eu acho que nas próximas atualizações da norma vai ser previsto tomadas temporárias de uso específico. Tá? Isso é uma coisa que está caindo em desuso. Mas beleza, tá? Isso é uma dica. A norma não prevê isso. Tá? Pela norma, tomadas de uso específico são para cargas fixas, tá? Estacionárias. O que está dizendo estacionárias? É uma carga que tu vai colocar lá e nunca mais tu vai tirar, tá? Só que eu acho muito arriscado, tá? Tu colocar lá uma carga, tu não prevê, tá? Tu não ter uma margem para fazer isso. É que nem eu disse. Hoje, vocês fizeram todo o projetinho lá bonitinho, tomada para ar-condicionado, tomada para geladeira, tomada para não sei o quê. Tá. Aí chega um raio de um dia, o cara vai lá e inventa de comprar um lençol elétrico, uma estufa. Aí. 1.600 watts. Oi? Lava Jato, 1.600 watts. Desculpa, não falhou quando falou. Lava Jato, 1.600 watts. Sim, exatamente. E aí? Né?
Então, por isso que eu estou dizendo, eu não tenho lava-jato, mas eu quero adquirir. Então, eu vou colocar uma tomada lá na rua para o meu lava-jato, para quando eu quiser lavar meu carro. Ponto. Tá ali. Só que aí tu pensa, tá, mas tu dimensionou para uma marca de lava-jato e agora tu vai lá e me compra um que é o dobro de potência. Não, mas tudo bem. Mas aí, nesse tipo de situação, tu tem um condutor mais rígido, o máximo que vai acontecer é dobrar a tua corrente, tu vai lá e troca o disjuntor. Aí está previsto, não vai ter problema. Né? Então, por mais que tu vá trocar a carga futuramente, só vai trocar o dispositivo de proteção. Isso não vai te gerar dano, não vai te gerar estresse. Né? E isso daí é muito, muito legal de se fazer, de ser pensado. Né? Por exemplo, o meu pai, quando construiu a minha casa lá, ele era um cara extremamente metódico. Né? Ele trabalhava na refinaria e ele tinha um monte de amigo eletricista, né? Então ele pegou um amigo dele, levou lá para fazer a casa, e a minha casa, ela tem um quadro de disjuntores com 24 disjuntores. Todo mundo chega lá e pensa assim, pô, isso é uma casa de um eletricista, pô, tudo direitinho. Mal imaginam que eu nunca toquei naquilo, né? Que quem fez aquilo ali foi outro cara, né? Foi outro eletricista. Mas ele preveu tomada na rua para máquina de cortar grama, tanto no pátio quanto nos fundos, né, na frente e no pátio. Ele preveu tomadas por toda a cozinha, né, em cima do balcão de pia. Então, quando depois eu troquei o aéreo, comprei um outro, comprei um móvelzinho planejado lá, eu já tinha espaço para colocar as tomadas, então eu tinha para jarra elétrica. Isso daí é muito legal, pessoal. Vocês podem ter assim, tipo, vou ter um gasto um pouco maior, vou ter, sabe, principalmente quando a gente está fazendo para nós mesmos, né? Mas isso vai gerar um resultado futuro muito melhor. Porque a pior coisa que tem é tu ficar com extensão atravessada na casa. Daqui a pouco tu já tem disjuntor virado, aberto, tu já está com emenda. Olha, isso é uma coisa muito complicada, tá? Mas beleza, vamos voltar para o foco. Tomadas de uso específico são aquelas superiores a 10 amperes, destinadas a equipamentos fixos estacionários, tá? Beleza. Meu chuveiro, assim, vai ter sempre mais que 1.200 watts, tá? Cada vez mais as pessoas querem um chuveiro de maior potência, porque relacionam diretamente a potência com o aquecimento, né? Então tem muita gente que quer, eu quero um chuveiro de 6.600 watts, eu quero um thermosystem de 8.000 e não sei quantos watts, de 9.000 watts, para ter um banho mais quente, tá? Aí, tá? E eu vou chegar nesse ponto com vocês, que isso é muito interessante, tá? Vocês vão entender um conceito. Na lei de Ohm, que a gente conversou, tá? Nós vimos, então, que a tensão é proporcional à corrente. Tá? Quanto maior a tensão, maior a corrente. Beleza. Só que quando tu está falando em potência, tu tem que entender que a potência não vai mudar de um equipamento para o outro. Tá? Então, pensem comigo. Vocês podem até fazer as contas aí, quem quiser fazer. Se eu tenho 6.600 watts, eu tenho uma rede de 127 volts, a minha corrente vai ser maior que esses mesmos 6.600 watts numa rede de 220. Então, o que acontece? Eu vou diminuir a corrente pela metade. Diminuindo a corrente pela metade, o que eu ganho com isso? Eu vou ganhar duas coisas. Primeiro, eu vou ter um dispositivo de proteção com uma menor corrente. Isso pode me gerar uma economia. Segundo ponto, eu vou ter, então, e é o ponto mais importante, eu vou ter um condutor menor, de menor secção. Eu não vou precisar de um condutor tão rígido, porque o dimensionamento do condutor vai ser diretamente ao encontro da quantidade de corrente que circula por ele. Então, quanto maior a corrente, maior o condutor. Quanto menor a corrente, menor o condutor. Com o 220, comparando com uma mesma carga que eu ligaria em 127, eu vou ter uma corrente menor. Ponto. Então, por isso que muita gente fala, olha, eu quero um chuveiro de 10.000 watts. Só que é o seguinte, vai ter que ser 220. Muita gente coloca na residência só os chuveiros do 220. Isso se aplica no chuveiro, se aplica para o ar-condicionado. Né? Muita gente fala, ar-condicionado é 220. Não necessariamente. Existe ar-condicionado de 127 volts. Só que nesse tipo de situação, tu vai ter uma corrente muito maior. Já no 220, quando tu está falando de 20.000 BTU, 18.000 BTU, estou falando de
ar-condicionados mais robustos, né? Geralmente a gente compra aí 9 mil, 12 mil para o quarto, sala, né? Mas quando a gente está falando assim, já de 12 mil, a gente já tem uma corrente elevada. Tu vai estar trabalhando aí numa casa de 15 amperes, vai estar trabalhando... No 220, tu consegue ter um condutor mais tranquilo. Quando tu pega e coloca um de 127 volts, existe, né? Tem pessoa que vai até o Uruguai e compra 127 para não ter que trocar a rede da residência. Ele acaba tendo que ter um condutor muito maior e tendo que ter um dispositivo de proteção muito melhor dimensionado, né? Mais preciso, porque a probabilidade de ter um sobreaquecimento, um aumento de corrente é maior. Então, já se convencionou, isso é uma convenção, que se deve utilizar o ar-condicionado sempre no 220, né? É uma dificuldade achar o ar-condicionado 110. Tu acha? Tem lojas aí que vendem pela internet, no Uruguai, né? Tu vai achar. Só que pro eletricista ou pro cara da área de refrigeração que estiver instalando ele na residência, vai ter esse problema, tá? Vai ter que ter, daqui a pouco o teu circuito não comporta, vai ter que fazer uma instalação toda nova, independente, vai ter que ter um dispositivo de proteção novo, tu vai ter que ter uma fiação muito mais robusta, tá? Então, são essas as relações que vocês precisam entender na hora de fazer um projeto, na hora de fazer uma manutenção, tá? Por quê? O chuveiro é sempre 220, o ar-condicionado é sempre no 220. Por que essas coisas, né? E vocês podem aplicar esse conceito para secadora de roupa, para torneira elétrica. Quando vocês tiverem essa opção, optem pelo 220 em cargas específicas, tá? Isso vai... Aqui em casa é tudo assim. Os ar-condicionados são 220, chuveiro 220, torneira elétrica 220. Acho que tudo que tem uma corrente muito alta é 220. Então, colocaram para as tomadas de uso específico 220 volts. Beleza. Essa é a lógica, tá? Lógico que a gente está falando de Rio Grande. Tem cidades que o 220 já é algo natural. Então, vocês não vão ter esse problema, tá? O problema de 127 volts é esse. O 127 tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens. Uma das desvantagens dele é essa função do tamanho do condutor. A secção vai ter que ser muito maior, tá? Sempre vocês façam um arranjo de o dobro. O condutor, para conduzir em 127 volts, ele geralmente vai ser o dobro do tamanho do de 220. Tá? Mesma potência, aumentou a tensão, diminuiu a corrente. Lei de Ohm, tá? Beleza. Então, assim, ó, a previsão para carga de iluminação, tá? Vai ser pela norma, tá? Pelos critérios estabelecidos, vai ser sempre a soma dos pontos de luz obtidos no projeto luminotécnico, tá? Então, pessoal, vocês vão ter um projeto luminotécnico, tá? Que vocês vão entrar em dois métodos. Um é o método dos lumens e o outro é o método ponto a ponto. Método dos lumens, ele vai ser sempre para carga interna, tá? E o ponto a ponto para cargas externas, tá? O método dos lumens, ele vai fazer vários cálculos, tá? E eu não vou entrar nesses cálculos aqui com vocês vão ter uma disciplina específica para isso, tá? Mas eu já vou adiantar o seguinte. O método dos lumens, ele vai medir a intensidade luminosa do ambiente pela unidade de lux, tá? Então, a gente tem duas unidades para a luz, para o fluxo luminoso, né? Nós temos os lumens e temos candela, tá? Geralmente, a gente adota o lux, tá? Então, beleza. Vocês vão ter que olhar as tabelas e pré-dimensionar, tá? Os critérios para fazer o dimensionamento do método dos lumens. Primeiro critério, o tipo de serviço a ser realizado na sala. É uma sala de descanso? É um escritório? É uma cozinha? Vocês vão olhar esses critérios na norma. Bom, beleza. É uma sala de repouso. Então, a iluminação não tem que ser excelente. Uma iluminação mais indireta já resolve a minha situação, tá? Segundo passo, o tipo de refletância do ambiente. Quando eu me refiro a refletância, eu estou falando das cores de teto, parede e piso. Bom, a minha parede é branca, o meu piso é branco e o meu teto é branco. Bom, então o meu índice de refletância eu vou adotar 70%. Lá nas tabelas vão ter isso, bem direitinho. Nesse caso, eu adotei 60%. Beleza. Agora, eu vou fazer as dimensões, tá? Então, eu vou ter que multiplicar o comprimento versus a largura,
divididos pelo pé direito, vezes, abre parênteses, que seria o comprimento mais a largura. Aí eu teria um valor, tá, para determinar o fluxo luminoso, que depois eu ia diminuir, eu vou dividir pelo número de luminárias, e aí eu vou achar, tá, a lâmpada que eu quero usar. Aí, quando eu achar a lâmpada que eu quero usar, eu vou olhar no catálogo a potência dela. E a partir dessa potência é que eu vou fazer o somatório. Então, eu vou somar a potência de uma lâmpada com a potência da outra lâmpada, com a potência da outra lâmpada, com a potência da outra lâmpada, até eu chegar aos 1.200 watts. Tá? Então, é basicamente isso. Não vou ensinar vocês a fazer o cálculo dos lumens, porque não é o objetivo dessa disciplina. Tá? É muito legal, depois vocês vão fazer eles. Para iluminação, nunca, jamais colocar tomada e iluminação no mesmo circuito. Por quê? Se um dia alguém precisa fazer uma manutenção numa tomada, ele vai acabar ficando sem iluminação. Tá? E isso é muito interessante. Não só por isso, por outros fatores. Daqui a pouco um equipamento está consumindo mais do que deveria, a iluminação acaba perdendo o fluxo luminoso. Tem uma série de fatores, tá? Segurança, qualidade na instalação e organização. Tá? Para fazer uma manutenção numa instalação elétrica que tem a iluminação independente, que tem as tomadas independentes, é show de bola para tudo. Então, sempre façam a instalação como vocês gostariam de pegar ela. Tá? Segundo passo, tá? Previsão de carga para as tomadas de uso geral, TUC e uso específico. Tá? Vai ser sempre de acordo com a NBR 5410, tá? E também a BNT de 2004, tá? Aqui a gente entra numa parte muito, muito legal, tá? O que está me dizendo aqui? Existe uma estimativa, tá, entre comprimento e largura dos cômodos da residência e existe um número mínimo de pontos previstos pela norma, tá? Óbvio que se vocês forem fazer essa instalação na casa de vocês, isso tá, vocês vão fazer, ninguém vai reclamar. Só que se algum dia alguém aqui da turma ganha um processo licitatório para fazer a instalação elétrica de um edifício, de uma casa popular, de um prédio luxuoso, não importa, ele vai ter que atender esses critérios, tá? Então, eu vou ter um número mínimo de pontos de tomadas para cozinha, para varanda, para dormitórios, para banheiro, e eu vou ter um cálculo para fazer isso, tá? Então, beleza. De acordo com a necessidade do ambiente. Primeiro, tu vai... O que eu preciso que vocês entendam, tá? A norma serve para dizer o número mínimo. Mas, se a demanda for maior, aí tu coloca de acordo com a demanda. Tá? Mesmo que a demanda não chegue a esse valor, vocês vão colocar no mínimo cada tomada, tá? É isso que vocês mais precisam entender, tá? Então, beleza. Nos banheiros, de acordo com a norma, no mínimo um ponto próximo ao lavatório, tá? Então, beleza. A prefeitura contratou vocês para fazer um serviço lá na creche X ou, sei lá, no lugar Y, vocês precisam fazer a reforma. Pela norma, vocês precisam deixar pelo menos uma tomada no banheiro. Tá? Uma tomada tem que ter. Tá? Aí vocês pensam, pô, mas no meu banheiro não tem tomada nenhuma. Bom, aí nesse caso não foi feita vistoria, ninguém foi, não era um processo licitatório e tal, mas nesse tipo de situação vocês precisam ter. Tá? A norma exige um ponto próximo ao lavatório. Tá? Beleza. Por que tem que ter esse ponto aí? Foi, né, chegado a um consenso que tu precisa de um ponto aí para aquilo que a gente falou. Um secador de cabelo, uma chapinha, um carregador de celular, um aparelho de som. Tem cliente que me contratou alguns anos atrás, quando eu trabalhava com isso, para colocar um som no banheiro. Uma tomada, porque ele gostava de escutar música enquanto tomava banho. Bom, aí cada um, né, tem mania, mas acontece, tá? Beleza. Cozinhas, copas, área de serviços, lavanderias e locais análogos. O que são análogos? Lugares acoplados, tá? A essas áreas. No mínimo, um ponto de tomada
a cada 3,5 metros do perímetro. Tá? O que é o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Tá? Por que a soma de todos os lados? Tá? Quando a gente está dimensionando uma residência, isso aqui parece ser óbvio que eu vou falar, mas eu preciso falar. Quando a gente está dimensionando um ambiente, pode acontecer de ele ser quadrilátero, ou seja, ele ser um quadrado, mas pode ser que ele seja um retângulo. E muito provavelmente ele vai ser um retângulo. Ou ele pode ser um L, ou ele pode ser... Então, para não ficar detido ao formato geográfico, geométrico, se adota o perímetro. Tá? Então, perímetro, a soma de todos os lados. Então, no mínimo, um ponto de tomada a cada 3,5 metros no perímetro. Sendo acima da bancada da pia, devem ser previstos, no mínimo, 2 tomadas. Tá? Então, no mínimo, independentemente do tamanho, vamos supor que a minha cozinha, ela não tem 3,5 metros de perímetro. Não tem. Então, no mínimo, eu vou colocar 2 tomadas em cima da pia, tá? Da bancada da pia, da cuba da pia, tem que ter 2, tá? No mesmo ponto ou em pontos distintos. O que está me referindo essa frase, tá? No mesmo ponto ou em pontos distintos. No mesmo ponto eu posso botar uma tomada dupla. Ou em pontos distintos eu posso colocar 2 pontos, cada um com uma tomada, tá? Beleza? A tomada, professor, a tomada dupla não conta como 2 na área? Se precisar de 2, uma dupla já mata ou não? Tem que ser por espaço de 3 metros. Se for uma tomada dupla, tu mata os 2 pontos. Mata. Tá, não tem assim, não tem metragem específica. Não tem. Tá? Nessa situação aqui, isso aqui já foi, muito batido, sabe, foi chegado a um consenso, tá? Que tu tem que ter no mínimo 2 tomadas. Olha o que a norma diz. No mesmo ponto ou em pontos distintos. A norma está dizendo no mesmo ponto ou em pontos distintos. Uma tomada dupla são 2 tomadas no mesmo ponto. Acabou. Isso. Show de bola. Pode botar, já vai matar. Varandas. Pelo menos um ponto de tomada, tá? Toda varanda tem que ter um ponto de tomada. Para quê? Uma máquina de lavar roupa, uma cortadora de grama. Na varanda tem que ter um ponto de tomada ali, tá? Um lava-jato para lavar o carro e tal. Dependendo da varanda, tem varanda que não tem espaço para o carro entrar, mas não importa, tem que ter uma, tá? Salas e dormitórios, tá? Salas e dormitórios tem que ter no mínimo um ponto de tomada a cada 5 metros de perímetro, tá? Então, não tem uma regra específica, tá? Uma tomada... Só que o que acontece, tá? Vamos supor que o meu quarto não tenha 5 metros de perímetro. Eu vou lá e coloco uma tomada só, que é o mínimo previsto pela norma. Tem que ter o quarto, tem que ter pelo menos uma tomada. Só que a minha demanda para o quarto, minha demanda deu mais de 1.200 watts, 1.300 watts, 4.000 watts. É fácil de chegar, é fácil. Eu não vou colocar uma tomada. A norma me diz que eu tenho que colocar no mínimo uma. Mas eu posso colocar 3, 4, 5, 6. Entendeu? É a critério do eletricista, do projetista. A norma serve para me dar as condições mínimas de jogo. Tá? Olha, tu vai entrar no campo de futebol, mas no mínimo tu tem que correr 10 minutos. No mínimo, senão tu tá fora do time. Se eu quiser correr, bom, não tem problema. Tá? E professor, me diz uma coisa. Não sei se já chegasse nessa área aí das lâmpadas, tem uma norma também que diz quanto... Tem. Vai chegar nessa parte. Eu não vou entrar, porque tem um projeto específico que vocês vão fazer com o professor. Vocês vão dimensionar pelo método ponto a ponto. Vocês vão fazer todo esse cálculo aí, tá? Tem uma norma referente só à iluminação, tá? E essa norma, então, ela vai ensinar todo o projeto, tá? O passo a passo, para vocês dimensionarem luminária, lâmpada, os tipos de lâmpada, o tipo de fluxo luminoso, estão medindo em lux, candela, se vocês estão... Sim, uma peça grande, cara, na realidade tu bota aí 2, 3 lâmpadas, mas tu não sabe certo o que é o correto, né?
que acontece, tá? Tem um cálculo, tá? Que diz que no ambiente tem uma metragem mínima, agora não lembro. Tu vai ter que fazer com que as luminárias fiquem equidistantes e a distância no meio delas tem a metade entre elas e as extremidades laterais. Tá? Então, tem um cálculo para fazer o dimensionamento da distância das luminárias. Tá? Tu vai ter que também levar em consideração o fator de utilização e o fator de depreciação. O fator de utilização vai levar em consideração se é um escritório, se tem necessidade de leitura, ou se é uma área que tu não precisa ter leitura nenhuma, por exemplo, uma sala de repouso, uma sala ali. Quanto menos luz, melhor, porque é uma sala que tu vai descansar, tu não vai ler, tu não vai trabalhar. Agora, uma sala de costura. Vocês concordam comigo? Uma sala de costura tem que ter um índice luminoso muito maior do que um quarto ou uma sala, né? Então, todos esses critérios aí, vocês vão aprender a olhar nas tabelas, utilizar os fatores, fazer as contas, para chegar, então, à carga que vocês precisam instalar, tá? Beleza. Dando sequência. Mais dependências, tá? Ou seja, a gente falou de cozinhas, copas, banheiros, varandas, salas e dormitórios. Demais dependências, tá? Áreas de circulação, garagem, enfim. No mínimo, um ponto se a área do recinto for igual ou inferior a 6 metros, tá? Se ela for maior que 6 metros quadrados, né, vai ser um ponto a cada 5 metros no perímetro, tá? Se a área do recinto for superior a 6 metros quadrados, beleza? Tem menos de 6 metros quadrados, um ponto, no mínimo. Passou de 6 metros, um ponto a cada 5 de perímetro, tá? Isso são para as demais dependências aí da residência, tá? Quando a gente fala em dependências na casa, o mínimo que a gente tem é um banheiro, uma cozinha, uma sala e um dormitório, né? Pensando em casas populares. Só que dependendo da residência que vocês forem trabalhar, que vocês forem fazer o dimensionamento, vai ter sala de jogos, vai ter escritório, biblioteca, vai ter cozinha gourmet, vai ter sala de piscina. Eu não fiz sala de piscina, mas já teve o que fez. Chegou lá na casa, tinha uma piscina coberta. E o cara tinha que fazer o dimensionamento lá e tal. Aí, o que acontece? Vocês vão ter que olhar para ver qual a situação. Então, demais dependências é nesses casos aí que a gente está falando. No mínimo um ponto, se o recinto for igual ou superior a 6 metros quadrados. Tá? Sendo assim, vai ser um ponto a cada 5 metros de perímetro. Beleza? Beleza. Previsão de carga para tomadas de uso geral, tudo, tá? Potências atribuídas a cada ponto, tá? Aqui, então, pessoal, aqui, então, é a grande sacada da norma. O que me fala aqui, tá? A potência a ser atribuída a cada ponto de tomada é função dos equipamentos que ele poderá vir a alimentar e não deve ser inferior aos valores mínimos, tá? Novamente, a norma está me dando os valores mínimos de potência. No slide anterior, nós falamos do número mínimo de pontos de tomada. Agora a gente está falando de valores de potência, tá? Então, beleza. Banheiros, cozinhas, copa-cozinha, área de serviço, lavanderias e locais análogos, no mínimo 600 volt-ampere por ponto de tomada, tá? No mínimo. Então, pensem comigo. Banheiros, cozinhas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderia, lugares análogos. Cada tomada vai ter que ter, no mínimo, 600 volt-amperes. Volt-ampere é a mesma coisa que watt. Está multiplicando tensão por corrente. A analogia vai ser a mesma. A norma utiliza em volt-ampere, mas é watt. Então, você tem que ter uma tomada de 600 watts em todas essas áreas que eu citei, tá? Até 3 pontos, tá? E 100 VA por ponto excedentes, tá? Então, beleza. O que está dizendo aqui? Se eu tenho
no mínimo 3 tomadas, vamos supor na cozinha, tá? Eu tenho 3 tomadas, eu vou ter que ter no mínimo 3 de 600 watts. Na quarta, eu vou ter que colocar uma de 100 volt-ampere, tá? Só que assim, pessoal, assim, por que eu estou falando tudo isso, tá? Porque vocês, um dia, podem acabar se virando empreendeiros, fazendo projeto de casa popular, fazendo licitação pública, fazendo prédio comercial. Vocês vão querer economizar, lógico, mas vocês vão querer deixar um mínimo de qualidade e segurança, tá? Aí tu pensa, pô, esse meu projeto não vai ser aprovado pela prefeitura, pela indústria que me contratou, pela empresa, enfim. Então você tem que ter as noções da norma. Bom, é uma cozinha, eu tenho 4 tomadas nessa cozinha. Eu não vou utilizar essa quarta tomada, não tem necessidade. A carga que eu tenho é muito baixa. Isso não vai comportar, tá? Ou a carga é muito alta. Bom, eu vou botar todas de 600 volt-amperes, não vou ter problema nenhum, 600 watts. Só que se eu sei ali que eu quero economizar, que o projeto é Y, e eu quero deixar tudo no mínimo do projeto para ter o maior lucro possível, digamos assim, mas tem que deixar tudo dentro da norma e prever a segurança e qualidade, eu vou colocar 3 tomadas de 600 watts e a última tomada eu coloco de 100 watts, tá? 100 watts por ponto para os excedentes, tá? Considerando-se que cada um desses ambientes separadamente. Quando o total de tomadas no conjunto desses ambientes for superior a 6 pontos, tá? 6 pontos, admite-se que o critério de atribuição de potência seja, no mínimo, 600 volt-ampere por ponto de tomada. Até 2 pontos e 100 watts para cada ponto excedente, tá? Para sempre considerando cada um desses ambientes separadamente, tá? Demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 volt-ampere para cada ponto de tomada, tá? Então isso aqui, ó, essa regra aqui, tá, de 600 volt-amperes, eles são, de novo, para cozinhas, banheiros, copas, áreas de serviços, lavanderias e locais análogos, tá? Por quê? Porque ninguém vai ter uma máquina de secar roupa no quarto, né? Ninguém vai ter uma máquina de secar roupa na sala. Pode até acontecer, mas é uma excepcionalidade. Então, quartos, salas, esses lugares, eles têm por si só uma demanda menor, por mais que tenham um ar-condicionado, tá? Porque você tem que entender o seguinte, esse cálculo aqui, ele está sendo previsto para tomada de uso geral. Tomada de uso geral. Se vocês considerarem um ar-condicionado no quarto, aí vocês entram no dimensionamento de tomadas de uso específico. Muda de figura, muda o projeto. Não muda o projeto é o mesmo, mas muda a aplicação do circuito, tá? Então, beleza. Previsão de carga para tomadas de uso específico, tá? Aqui era para ser TUI, em vez de TUB. Tem um errinho aqui de digitação, tá? Potências atribuídas a cada ponto. Esse tipo de tomadas são destinadas para equipamentos de potência elevada, sendo necessária uma única tomada só para eles, tá? Então, aqui, pessoal, nós temos a tabela que a norma nos dá referente ao cálculo que a gente vai fazer, tá? Então, beleza. Na primeira coluna, a gente sempre vai colocar ali a dependência, tá? Quarto, cozinha, sala, banheiro. Não importa. Depois disso, tá? Vai ter a área em metros quadrados. Depois disso, o perímetro. Vocês vão determinar... Oi. Muta o Eliezer aí, ele tá até cantando no microfone aí. Oi? Muta o Eliezer aí. Não entendi. Muta o Eliezer aí, ó. Ah, deu, mutou. Ele escutou eu falar. O Eliezer o quê? Não, deu, ele já mutou já, porque ele tava cantando ali no microfone, ali, tava fazendo interferência. Ah, tá. Mas já deu, já. Ah, beleza. Então, beleza. Vocês podem ver que a gente tem 3 distinções aqui, ó. 4, na verdade. Aqui as dimensões, tá? A área, o perímetro e o número de pontos. Desculpem, a área e o perímetro só. Depois, na iluminação, a gente tem número de pontos de iluminação, potência, tá? Da unitária e a potência total, tá? Ou seja, eu tenho 3 lâmpadas de 100 volts, de 100 watts, desculpem, eu vou ter 300 watts de potência total. Na iluminação, desculpem, nas tomadas de uso geral, eu vou ter o número de pontos, a potência total. Para tomadas de uso específico, exatamente a mesma coisa, o mesmo critério, tá? Tranquilos? Beleza.
Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Quando tu vai pegar uma planta do engenheiro, ele faz já a planta elétrica e na planta mostra mais ou menos a quantidade de coisa que tem? Ou tu tem que adivinhar o que o cliente vai ter? Vai depender da planta que tu pegar. Já peguei planta que tinha tudo direitinho, uma tabela com a distribuição por fase, ok? Tu vai pegar a planta que só tem o traçado. E aí vai ter que adivinhar, vai ser o Ih, tato. travou. Peraí, deixa eu tentar, eu tô tentando abrir aqui a demanda. Tá, pode crer. Peraí, eu tô tentando abrir aqui. Para a tela. Vamos ver se eu consigo sair dessa tela aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela? Pessoal? Sim, sim. Ei, Eu tô. Sim. Agora sim. Tá. Então aqui, pessoal, a gente tem NBR, tá? 5444 de 89, tá? E aqui eu tenho, então... Deixa eu voltar lá. Aqui, ó, são os símbolos gráficos prediais, tá? Aquilo que tem muita gente está ansiosa para saber, tá? A gente tem uma norma, tá? Referente só às instalações elétricas prediais, tá? Aqui são todo o traçado de simbologia que a gente vai ter. Então, beleza. Vocês estão conseguindo ver? Ela está se movimentando aí? sim. Ó, tubos de distribuição. Olhem aqui como é que são os traçados, ó. Eletroduto embutido ou teto em parede. Eletroduto embutido no piso, tá? Telefone no teto, telefone no piso. Tubulação para campainha, som, anunciador ou outro sistema. Condutor de fase do interior do eletroduto. Então, pessoal, quando vocês estão fazendo o projeto lá na residência e vocês decidiram assim, bom, eu vou colocar um eletroduto no piso. Eu vou colocar, não vou colocar no teto, porque no teto eu não tenho como quebrar a laje e o meu cliente não quer que eu coloque eletroduto aparente. Então eu vou quebrar o piso e vou colocar ele no chão. Bom, vocês vão ter um traçado específico para o piso, tá? Nesse caso, esse aqui que está tracejado, que o próximo eletricista, quando pegar a planta, vai olhar e vai ver, bom, esse eletroduto não está na parede, não está no teto, ele está no piso. Porque uma coisa que vocês precisam saber é que é o seguinte, quando a gente olha a planta, a gente não tem noção se está no alto, se está no baixo, se está na parede, no teto, no piso. Vocês entendem? A gente está olhando uma planta baixa, a gente está olhando de cima para baixo. E a planta é plana. Eu não tenho ideia de dimensão. Então, se eu olhar o traçado, bom, ali tem um eletroduto, tá, beleza. Mas só o eletroduto não me diz onde o eletroduto está. Se o cara vai lá e me faz uma linha reta, bom, é no teto ou na parede. Aí o cara foi lá e colocou o troço no piso. Entende? Então, o traçado da simbologia nos diagramas e nas plantas são muito importantes. Muito, 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 muito importantes. Isso vai definir muita coisa, sabe? Nem nesse caso aqui, ó. A simbologia do telefone no teto. É uma linha reta. Agora, se o cara me botou pontilhado, eu sei que é no piso. Poxa, mas isso daí, imagina.
O cara vai lá e me traceja o troço. Eu no piso, quebro o piso inteiro atrás da tubulação, não acho. Aí olha como é que vai ser o prejuízo, perda de tempo, enfim, né? E a altura de tomada, professor, é padrão? Tem a simbologia. Cada tomada vai ter um tipo de preenchimento diferente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tu pode botar isso aí no grupo lá para nós salvar, professor? Não, vou botar. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho. Ó, vocês podem ver aqui, ó. Olha, disjuntor a seco, disjuntor a óleo, chave seccionadora aberta em carga, chave seccionadora aberta sem carga, chave reversora. Então, Não tem como o cara decorar isso aí tem que ter uma tabela. Não. Tu vai acabar aprendendo os básicos. O que tu usa. Claro. Tomada baixa, tomada alta. O residencial tu decora legal, tá? Quando a gente entra na parte industrial, aí já a gama é muito grande. Tem muita variedade. Tu já mais ou menos tem, tipo, fusível, relé, fusível de AZ, fusível NH, disjuntor motor. Isso aí tu vai identificar tranquilo. Mas, por exemplo, disjuntor a óleo. Uma coisa muito específica. Chave reversora. Tipo, tem coisas assim que são mais, tem coisas que são menos, tá? Olha aqui, ó. Ponto de luz incandescente no teto, indicando o número de lâmpadas. Tá? Ponto de luz incandescente na parede. Arandela. Mas esse disjuntor a óleo nem se usa mais, né, professor? Até tu vai chegar em lugares aí que tu vai fazer manutenção e vai ter. Lugares antigos assim. Isso aí, esse óleo é cancerígeno, né? Ele é com... Esqueci o nome. Era o mesmo material dos transformadores. Era o mesmo óleo. Eu esqueci o nome do óleo. É um óleo extremamente cancerígeno. Era o melhor óleo que existia para resfriamento. Tanto é que os transformadores, antigamente, eles eram só com ele. Depois mudaram o sistema. Hoje a gente tinha um cara que passava esses óleos aí para dor muscular. Deve ter morrido já um conhecido meu. Tô te dizendo, cara, andava com a garrafinha, cara, que era óleo de transformador. O camarada dele da Serra conseguia. O cara louco, né? Extremamente. Ter morrido já. Eu esqueci o nome daquela porcaria. Ele foi proibido. É proibido hoje tu usar esse tipo de óleo para resfriamento de trafo. Então vocês podem ver aqui, pessoal. Refletor, lâmpada de sinalização, quando as lâmpadas são ligadas para iluminação externa, lâmpada com obstáculo, minuteria. Tem uma simbologia, um traçado. Só que beleza, no dia que vocês estiverem lá no CAD projetando, fazendo os traçados, vocês vão estar com a norma do lado, lógico, né? Vocês vão estar, ó. Só que, pessoal, para o projetista, eletricista, é muito, muito, muito fácil de tu trocar um tracinho e tu gerar um problema enorme na planta. Tá? Porque o cara não está vendo, o cara está seguindo pela planta. A planta tem que ser fidedigna ao que está na obra. Imagina, tu vai lá e colocou um traçado para a lâmpada com reator, aí o cara vai lá, olha, manda comprar, vou trocar esses reatores todos, vou comprar tal tipo de lâmpada. Aí chega lá, a luminária não cabe à lâmpada. Entende? Porque o cara do setor de compras não é obrigado a entender de elétrica. Ele vai olhar a legenda. Pô, o cara botou aqui tal tipo de lâmpada, então eu vou comprar isso aqui. Aí chega na hora, não é aquilo, sabe? Por isso que vocês precisam estar com a norma. Isso aí acontece muito lá na empresa, lá, professor. Não é a gente dar um jeito. Tem que dar. Vai que tem. E aí me diz uma coisa. Tu comprou, tu tem aí 300 luminárias. 300 luminárias é um número baixo. Tu tem 300 luminárias para uma lâmpada de tubo circular. Aí o cara vai lá e me compra lâmpada de, sei lá, soquete bimetálico. Agora de tarde nós estávamos ligando o motor
de uma unidade lá e não tinha terminal para ligar o motor. Os fios do motor estavam muito curto, não dava para emendar. Aí teve que usar uns terminal pequenininho, teve que cortar o terminal, botar um parafuso, o bagulho é que funcionar. Depois, quando é problema, a gente vai trocar, mas por enquanto tá funcionando. É isso que eu sempre falo para vocês. Na eletricidade, tudo funciona. Se tá certo, é outra história. Né? Vai funcionar. Tu vai botar arame farpado e ele vai bater e vai rodar. Agora, se aí é outra história, né? Mas beleza. Aqui, ó, vocês podem ver, ó, a gente tem traçados aqui bem específicos, tá? Traçados bem detalhados. Aqui a gente tem 9 páginas, né? São 9 páginas de tipos diferentes. Só que aquilo que eu falei para vocês. Essa norma aqui, tá? Ela é um padrão brasileiro. Só que assim, se vocês pegarem plantas antigas ou plantas feitas por pessoas que estudaram em outros lugares, né? Por exemplo, Paraguai, Chile, Uruguai, vocês vão ver que o traçado é bem diferente. Mudou muito. Por exemplo, assim, se eu pegar o Creder, tá? O Hélio Creder, é um livro de instalações elétricas famosíssimo. O melhor livro que vocês podem adquirir de instalação elétrica vai ser o Hélio Creder, tá? Lá tem tudo bem direitinho, bem específico, mastigado. E vocês pegarem lá, por exemplo, o Bonested, que é um livro de eletrônica, ou o Chester não, porque ele já é um livro mais antigo, mas vamos supor que vocês peguem um Malvino, tá? Vocês vão ver 2 livros atuais, tá? Um vai ter um traçado e outro vai ter outro, simbologia. Porque um vai ter uma cultura europeia, outro vai ter uma cultura norte-americana. Outro vai ter uma cultura... Vocês entendem isso? O equipamento é o mesmo. A chave é fechada ou aberta é a mesma coisa. Só que o modo com que ele traçou pode acabar gerando uma certa confusão. Pode acabar aparecendo com um novo símbolo de outra norma. Então, depois de um tempo, de tanto fazer, de tanto olhar, vocês já mais ou menos assim, tipo, esse símbolo aí eu já mais ou menos sei o que é. Isso daí é uma tomada aberta, fechada, alta ou baixa. Então, isso daí vai acabar. Uma coisa que é muito... Deixa eu ver se eu acho aqui, que é muito importante a gente falar, é o seguinte, tá? Essas tomadas geram muita confusão pelo seguinte fato. Aqui uma planta, ó. Essas tomadas geram muita confusão pelo seguinte fato, pessoal. Tem cara que pinta metade da tomada e está referindo-se que ela é uma tomada alta. Tem cara que pinta metade da tomada e está referindo que ela é uma tomada de uso específico. Tem cara que pinta toda ela e diz que é de específico ou diz que é comum, né? Então, esse negócio da tomada dá muita confusão, tá? A norma é bem clara, bem específica em relação a isso, tá? Não inventem. Tem muita eletricista que inventa, que coloca a pintada, eu aprendi que... Porque mudou. Antigamente, a tomada toda pintada, ela era de uso geral. Aí depois, preenchida, virou uso específico. E aí, com essa atualização da norma, mudou muita coisa. Aí os caras que aprenderam, eu aprendi desse jeito, para mim é assim e vai ser sempre assim. E acabou. Aí, então, você tem que estar de olho nisso. Às vezes, tu chega lá na obra e tu não levou escada, tu não levou nada, porque tu achou que a tomada era baixa, e tu chega a tomada lá no teto. Aí o pé direito é 4 metros. Aí tu, putz, e agora? Né? Então, isso daí é bem importante, tá? Olhem aqui o que é uma planta elétrica. Muitos aqui já conhecem, né? Já estão acostumados, tá? Alguns estão vendo pela primeira vez. É uma confusão, né? Então, o cara tem que ter o olho treinado, afiado, para saber o que está rolando aí, tá? Onde é que é o quadro terminal, onde é que é a caixa de passagem, onde é que cada circuito está ligado, né? Cada traçado desses aqui, ó, são sistemas unifilares, está referindo-se a uma fase, um neutro, um retorno, né? Então, vocês têm que ter esse cuidado aí para a gente conseguir determinar isso, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar o material lá no grupo, tá? Vou colocar já a aula lá no YouTube. E basicamente por hoje era isso que eu queria trabalhar com vocês, tá? Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo. Vou fazer a chamada aqui.
Professor, até que hora eu posso lhe entregar o trabalho? Porque deu um enredo no serviço hoje aí. Pode me entregar até meia-noite, 1h da manhã, né? Tá bom. Assim que eu terminar, eu tô enviando. Tá? Tá bom, obrigado. Deixa o microfone ligado. Eu não consigo desligar o microfone. Pessoal, Alexson. Avner. Carlos. Presente. Christopher. Cristiano. Presente. Diego. Ok. Douglas. Presente. Eliezer. Presente. Felipe. Ismael. Israel. Yuri. Presente. Leonardo. Presente. Lucas Oliveira. Michael. Marcos. Aqui. Michael, presente. Tá. Matheus Pinho. Presente. Matheus Lopes. Matheus Melo. Presente. Matheus Melo. Patrick. Presente. Thiago. Off. Fique presente. Thiago. Borges. Thiago Oliveira. Wagner. Aqui. Beleza? Então tá, pessoal. Boa noite. Presente aí, Até pessoal. amanhã. Falou. Vai agora. Lá. Oi? Patrick presente ali, tá, agora. Não, presente, tranquilo. Eu vi ele, tá? Beleza. Valeu.